Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos analisar alguns dos principais aspectos da língua espanhola que possam ser muito importantes para a sua aprovação nas provas de vestibular. Bem, muitas pessoas pensam que castelhano e espanhol são línguas diferentes, porém são apenas dois termos diferentes que se referem a uma mesma língua. Ou seja, o termo castelhano é um termo mais antigo, porque a língua castelhana ela foi escolhida como idioma oficial da Espanha durante o processo de unificação. Quando que aconteceu esse processo de unificação? Foi em 1492, justamente com a expulsão dos mouros da região sul da Espanha. Além de espanhol e castelhano, na Espanha existem também outros idiomas que são oficiais, mas somente em seus respectivos territórios. O galego é o idioma oficial da região da Galícia. Já o euskera, ou também vascoense, é o idioma oficial do País Vasco, que é uma das comunidades autônomas da Espanha. E o catalão é o idioma também oficial da Catalunha. Então, nesses três territórios, nessas três regiões da Espanha, além do galego, além do euskera ou vascoense e além do catalão, também o castelhano ou espanhol são idiomas oficiais. Agora, quantos e quais são os países que têm o espanhol ou o castelhano como idioma oficial? Vamos lá, me acompanhem pelo mapa. Nós temos aí o mapa da Espanha. Então, na Europa, o único país da Europa que tem como idioma oficial o espanhol é a Espanha, tá? Vamos para o próximo mapa, então. O próximo mapa que temos aí na tela é o mapa da América, onde concentra-se a maioria dos países hispano-falantes. Vejamos então, nós temos o México, que é um país cujo idioma oficial é o espanhol. Depois, Guatemala, El Salvador, temos Honduras, temos Nicarágua, Costa Rica e Panamá. E a região do Caribe também, onde há Cuba, República Dominicana e Puerto Rico. Logo abaixo nós temos a América do Sul. Nessa América do Sul nós temos Venezuela, Colômbia, temos Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Bem, além dos 19 países hispanos que se concentram na América e cujo idioma oficial é o espanhol, há também um pequeno país hispano-falante que encontra-se no continente africano. Vamos lá para a tela. O único país da África cujo idioma oficial é o espanhol, o castelhano, é a Guiné Equatorial. Ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de países hispano-falantes, ao todo são 21 países. Então, o espanhol no Brasil, ele está presente em muitas situações, como em negócios, como em turismo, em outras relações. E mais recentemente aqui no Brasil foi promulgada a lei número 11.161. Essa lei, ela torna a oferta do espanhol obrigatória em todas as escolas do Brasil. Além do reconhecimento da língua espanhola como meio de acesso a outras culturas e realização pessoal e também para viagens, o espanhol também é uma das línguas cobradas, tanto na prova do Enem, quanto na maioria dos vestibulares do Brasil, o que torna tão necessário e importante o seu aprendizado. Então, para que você tenha sucesso nas suas provas, um dos itens gramaticais de extrema importância é fazer um uso correto dos registros formais e informais do espanhol. E isso cobra-se através do emprego de pronomes, sejam eles pronomes pessoais, pronomes possessivos e outros pronomes também. É necessário, então, adaptar esse registro segundo as exigências de cada situação. Os pronomes pessoais sujeito em espanhol, eles são os seguintes. Vamos lá? Me acompanhem pela tela. Nós temos aí, são três pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa singular e três de primeira, segunda e terceira. Quais são eles? Nós temos na primeira pessoa do singular, yo, segunda, tu, terceira, él, ella e usted. A primeira plural, nós temos nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Tome muitíssimo cuidado, porque aqui nós temos alguns pronomes que sempre serão utilizados em situações de formalidade. Quais são eles?
O único pronome que será sempre formal, independente da variação linguística. Como o espanhol é o idioma oficial em 21 países, nós temos muitas variações linguísticas, algumas de cunho mais gramatical, mas o único pronome que sempre será formal é o pronome usted, que embora tenha a mesma origem do português, do você, cuja origem é de vossa mercê, o usted também tem a origem de vuestra mercê. Porém, no espanhol, o usted será sempre utilizado em situações de formalidade, já o você em situações de informalidade. Então, nós temos aqui, o usted é um pronome sempre formal, os pronomes que variam dependendo da variante em relação à formalidade e informalidade são os pronomes vosotros e ustedes. Vosotros é um pronome que sempre será formal na variante americana, ou seja, do espanhol utilizado na América. Já o vosotros na Espanha, ele tem um tratamento, é utilizado em situações de informalidade. Ustedes, ao contrário, na Espanha é um pronome utilizado em situações de formalidade e aqui na América usa-se o pronome usted, ustedes, em situações tanto formais quanto informais. O que sim, ele poderia equivaler ao português, ao pronome, aos tratamentos senhores, senhoras, senhoritas e também vocês. Então vamos lá, veja alguns exemplos com esses pronomes que aparecem. Primeiro, yo soy abogado. Segundo, tú eres muy guapa. Terceiras, ele é brasileño, ella é pelirroja, que pelirroja é ruiva. Usted es ingeniero. Então, esse usted es ingeniero significa que o tratamento dado à pessoa é um tratamento formal, podendo ser senhor, senhora, senhorita. Nós somos alunos de primeira pessoa do plural. Vosotras sois azafatas. Azafatas são comissárias de bordo, aeromoças. E terceira do plural. Ellos são jogadores, ellas são peluqueiras, que são cabeleireiras, e ustedes são chilenos. Porém, em alguns países aparece uma outra variação de forma de tratamento, que é o tratamento voceo, que é chamado como voceo. Me acompanhem pela tela, vamos lá. Então nós temos aqui, nós temos o voceo, nós temos o tuteio. O que é o tuteio? O tuteio é quando o tratamento é mais informal, ou seja, quando você solicita, quando você trata a pessoa por tu. Nós temos aqui o tuteio, quando o tratamento é familiar ou informal, se utiliza a forma singular tu. É o conhecido tuteio. Já em situações de formalidade, utilizamos o pronome de tratamento usted. O exemplo é, Alicia, tu eres minha invitada para a festa. Se eu digo tu eres, significa que a forma de tratamento utilizado para Alicia é o tratamento informal. Mas em alguns países, em algumas regiões, em determinados países, existe uma outra forma de tratamento que se chama voceo. Vamos lá. Voceo é o uso do pronome vos, como segunda persona singular, utilizando la quinta inflexión verbal correspondiente a vosotros, habitualmente mezclada con la segunda inflexión verbal correspondiente a tú. El pronombre vos es utilizado en algunos países hispanoamericanos, pero en mayor proporción en Argentina y Uruguay. Vamos conhecer então agora o uso desse voceo que ilustra-se através de uma tira de Mafalda. Mafalda é uma criação de Quino, que é argentino, e as tiras de Mafalda sempre aparecem em provas de vestibular. Me acompanhe pela tela e vamos lá. Aqui é uma prova de vestibular onde aparece Mafalda com seus amigos conversando. ¿Sabes lo que sos? Una comadrota chismosa, correveidile, que se pasa la vida metiendo su repugnante nariz en la vida de todo el mundo, para luego ir y desparramar ponzoña por todos lados. Eso sos. Y ahí Susanita comenta, lo que faltaba, que ahora una no pueda tener un hobby. Então visualizem, saber lo que sos, nós temos aqui sos, que é um verbo que foi flexionado como concordância ao pronome vos. Porque muitas vezes, quando esse pronome vos é utilizado, o verbo também sofre alteração, tá? O vos, ele é usado em todos os tempos verbais, porém a sua forma ela pode mudar no presente do indicativo e também, muitas vezes, no imperativo. Ou seja, no presente do indicativo, por exemplo, nós diríamos, se nós usássemos o tuteo, tu hablas. Caso usássemos o voceo, diríamos vos hablas. Então percebam que a sílaba tônica em verbos conjugados no presente do indicativo com o voceo, a sílaba tônica recai na última. Então se vos hablas. Outros verbos também acontece isso, como tu haces, usando o tuteo. Com voceo seria vos haces.
Tu vienes. Usando você, eu diríamos vos venís. Me acompanhe pela tela agora e vamos ver mais algumas situações em que aparece o uso do você. Vamos lá. Nós temos um texto aqui que é uma questão de vestibular. Me acompanhe. Cuando mi hijo entró a la universidad y fui a dejarlo al campus, en el auto resultó que lo habían asignado al cuarto piso del edificio de alojamiento. Mientras cruzaba yo el estacionamiento para sacar otra valija del auto y subirla, dos chicas me llamaron desde la ventana de un dormitorio. «Ánimo, mamá», dijo una, «ya falta poco». Como apenas podía con la carga, no respondí nada. Entonces, alcancé a oír a la otra joven preguntarle a la primera, ¿cómo sabes que esa señora es mamá? Fácil. Quem mais se pondria a hacer isso? Então, vejam aí, gente, pelo texto, uma das personagens diz, como sabes? Já? Então, vamos analisar uma dessas questões. Em como sabes que essa senhora é mamá? Sobre o sujeito da frase, está correto dizer que. Vamos então agora à primeira alternativa que se refere a esse texto. No texto, é o pronome de tratamento formal usted. Será que foi utilizado o pronome usted? Quando a personagem diz, como sabes? O saber significa que há uma informalidade no tratamento entre as duas personagens. Então não pode ser, porque usted é tratamento formal, como nós já vimos. Segunda alternativa, esse é o pronome de tratamento informal tu. Vocês perceberam que na fala existia como sabes. Então, sabes, se a sílaba tônica recai na última, não pode ser, porque com o tuteo nós diríamos como sabes tu, não pode ser. Quarta alternativa, é o pronome de tratamento vos, de uso muito extendido na Argentina. Bom, nós temos aí, como sabes. Então, esse sabes foi utilizado por quê? Porque justamente segue o uso do você. Então, essa é uma alternativa correta. Número 8, é um pronome de tratamento informal, já que há uma relação de amistade entre as duas chicas que falam. Bom, nós vimos, gente, que o voceio ele é utilizado sempre em situações de informalidade. Então, sim, essa é uma alternativa correta, porque existe uma relação de informalidade entre as duas personagens. Correta também. Próxima alternativa, esse é o pronome de tratamento informal vos, que tem como plural a forma nosotros. No singular, nós dizemos vos, então nós diremos vos tenés, como vos sabés. O plural de vos seria o nosotros. Então, não pode ser. O que nós vimos aqui é que justamente as alternativas corretas são as que se referem ao uso del voceio. Sabés, o sabés é informal, então essas são as alternativas corretas. Outro tema também que é extremamente importante para que você tenha sucesso nas suas provas, nas suas escolhas, é o que se refere a divergências léxicas. O que são divergências léxicas? É um assunto muito importante e pelo fato do espanhol ter a mesma origem do português, ou seja, são línguas latinas, muitas palavras elas são parecidas com o português. Porém, essa aparente semelhança ela pode ser muito divergente. Em que aspectos? Pode ser divergente quanto à tonicidade, ou seja, palavras com sílaba tônica diferente comparadas com o português. Elas podem ser divergentes quanto ao gênero, palavras com gêneros diferentes, quando em português são masculinas, em espanhol são femininas ou vice-versa. Ou também elas podem ser divergentes quanto ao significado, que são os chamados falsos amigos, falsos cognatos ou então heterossemânticos. Bem, me acompanhe agora pela tela e vejamos algumas dessas divergências que elas precisam ser observadas com muita cautela. Vamos lá? Então, nós temos aqui a primeira das divergências, que são os heterogenéricos. Acompanhe o texto. Há muitos protocolos e costumbres relacionados com os viajes. Si bien muchas de estas costumbres pueden ser apoyadas o practicadas por muchas personas, la realidad es que muchos jóvenes y adultos, en general, muchas veces no realizan ese tipo de acciones, debido a que simplemente desconocen estas costumbres, si bien sus familiares las practicaram. Então, vejam que aqui nesse fragmento de texto, nós temos a palavra costumbres, que em português seriam os costumes, em espanhol são las costumbres. Outra divergência em relação ao gênero que aparece são a palavra viajes. Em português seriam as viagens, em espanhol são los viajes. Vamos ver uma relação aí de palavras que são consideradas heterogenéricas. Acompanhem pela tela. Vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira palavra, el árbol, que em português é a árvore. Então, em espanhol masculino e em português feminina.
Próxima palavra, el puente. El puente, que em português é a ponte. La costumbre, que em português é o costume. Aqui, preste muita atenção, porque nós temos uma regra bastante seguida, que é todas as palavras em espanhol que terminam em umbre, vejam que a palavra costumbre, se ela termina em umbre, independente do número, se ela esteja no singular, no plural, ela sempre vai ser feminina. Então nós diríamos la costumbre, la muchedumbre, la legumbre, por exemplo, tá? Outra palavra, el estreno, que em português é a estreia. El color, que em português é a cor. La sangre, que em português nós dizemos o sangue. El paisaje, que em português é a paisagem. Então, além de palavras com o sufixo umbre, que serão sempre femininas, nós temos outras palavras que entram na classe de palavras com sufixo arre, terminação arre. Palavras que terminam em arre, independente do número, que se são viajes ou viaje, se é paisagem ou paisajes, elas sempre serão masculinas. Então nós temos aqui el paisaje, que em português é a paisagem, el garage é a garagem, el viaje é a viagem. Então, palavras final umbre femininas, final arque sempre masculinas. E outras que aparecem mais. El origen, a origem, la leche, nós temos o leite, la miel, que é o mel, la sal, que é o sal, la nariz, que é o nariz. Bem, nós vimos então que heterogenéricos são palavras com gênero diferente. Vamos agora para a próxima divergência. A próxima divergência entre português e espanhol em relação ao léxico é o que se refere a heterotônicos. Esse termo, também nós temos outra variante, que são os heteroprosódicos. Então, heterotônicos ou heteroprosódicos são termos diferentes, mas que se referem, na verdade, à mesma divergência. São palavras cuja sílaba tônica é diferente. Palavras que podem ser iguais em relação à ortografia ou parecidas. Palavras que são iguais em relação à parte semântica, ao significado. Porém, o que muda é a sílaba tônica. Me acompanhem pela tela e vamos ver aí um exemplo. La policía levanta la acampada por una democracia real y devuelve las protestas a internet. Nós temos a palavra polícia, ela lembra muito bem a palavra polícia em português. Porém, em espanhol é policia, em português é polícia, a sílaba tônica é diferente. Outro exemplo é a palavra democracia, que em português é democracia, em espanhol é democrácia. Então, heterotônicos são palavras cuja sílaba tônica é diferente. Me acompanhem pela tela e vamos ver aí uma relação de algumas dessas palavras consideradas heterotônicas ou heteroprosódicas. Aproveitem e pronunciem também, tá? Academia, que em português é academia. Acrobácia, vejam que difere a sílaba tônica, em português é acrobacia. Alcohol, a sílaba tônica é ol, a última, em português é álcool. Alguém, que a sílaba tônica é penúltima, em português é alguém. Aí nós temos alergia, que em português é alergia. Anêdota, que é anedota. Temos também aristócrata, que em português é aristocrata. Asfixia, que é asfixia. Temos bigâmia, que é bigamia. Burocracia, que é burocracia, sílaba tônica em português é a última. Temos burocrata, que em português é burocrata. Cerebro, a sílaba tônica em português é cérebro. Na sequência, nós temos imbécil, que em português é imbecil. Próximo exemplo, nós temos impar, que em português é ímpar. Na sequência, nós temos a palavra limite, tá? E que em português é limite. Também mágia, que em português dizemos magia. Aí tem a palavra mediocre, a sílaba tônica é dio, em português é medíocre. Temos a palavra micrófono, que em português é microfone. A palavra nível, que em português é nível. Nostalgia, que é nostalgia. Vértigo, que em português dizemos vertigem. A palavra oceano, a sílaba tônica é oce, é se. Em português é oceano. Temos oxígeno, que em português é oxigênio, e periferia, que é periferia. Esses são alguns exemplos somente, são somente alguns exemplos de palavras consideradas heterotônicas. A relação é muito mais extensa que essa. Então, nós já vimos, a primeira divergência são os heterogenéricos, a segunda são os heterotônicos, e a terceira que nós vamos abordar nesse nosso encontro são heterossemânticos. Que são heterossemânticos? Heterossemânticos
são também chamados de falsos cognatos ou falsos amigos. De toda essa relação de divergências lexicais que nós temos em comparando o português com o espanhol, essa é a relação mais extensa. Vamos ver um exemplo então. Aqui aparece a frase: a oficina consular unicamente legaliza a firma del otorgante. Numa breve frase como essa, nós temos aqui dois heterossemânticos, ou falsos cognatos. Oficina, que de repente em português você poderia imaginar que é uma oficina mecânica, algo assim. Em espanhol, oficina é escritório. A próxima palavra é a palavra firma, que em português poderia remeter à palavra firma, como uma empresa. Em espanhol, firma é assinatura. Então, nós temos dois exemplos de palavras heterossemânticas ou de falsos cognatos. Me acompanhe pela tela e vamos lá ver alguns exemplos a mais desses heterossemânticos. Nós temos a palavra firma, que apareceu aí no texto anterior, então firma é assinatura. A palavra escritório, que escritório na realidade é o que? É uma mesa, é uma escrivaninha. A palavra oficina, que se refere à palavra escritório do português, lembrando, gente, que a palavra oficina, ela tem como variante no espanhol a palavra despacho. Então, se você diz, eu trabalho na oficina, eu trabalho no despacho, é o mesmo que falar, eu trabalho em um escritório em português. Aí a palavra legenda, então quando você diz, cuenta a legenda, que legenda é a lenda, em português. A palavra presunto, quando aparece, por exemplo, assim num contexto, Juan é o presunto ganador do prêmio, que presunto é o provável, é o suposto. A palavra acordar, quando você diz, eu não posso, eu tenho que acordar-me disso, então se acordar é o lembrar em português. E a palavra esquisito, que às vezes gera algum tipo de, enfim, de confusões até, esquisito é algo que é gostoso, algo que é saboroso, tá, em português. A palavra rato, quando alguém diz, mira, aguarda um rato, aguarda um ratito, esse rato é o tempo, é o momento, é um curto espaço de tempo, tá? E a palavra berro, que berro se come em espanhol, também, ou seja, berro em uma ensalada de berros, berro é agrião, tá? A palavra fecha, quando uno diz, qual é a fecha de hoje? Fecha é a data, tá? E a palavra salada, uno quando diz, a comida está muito salada, eu não posso comer a comida que está muito salada, em português é salgada. Aí a palavra pelo, também, não sei, uno tem o pelo largo, o pelo corto, pelo é cabelo, também. A palavra saco, quando uno diz, vou poner-me um saco, vou vestir-me um saco, saco é um paletó. A palavra vaso, então se uno pede, dá-me um vaso de água, dá-me um vaso de jugo, e que vaso é copo em português. A palavra taça, aqui, gente, tomem cuidado, porque nós temos duas palavras muito próximas em relação ortográfica. Taça com Z, que aparece aí na tela, é xícara. Caso apareça a palavra taça com S, aí se refere a taxa, como taxa de juros, por exemplo. Já? A palavra copa, quando uno diz, dá-me uma copa de vinho, dá-me uma copa de champanhe, algo assim. Copa é uma taça. E a palavra balcão, que é uma sacada. Então, aqui nós temos, gente, uma breve relação de palavras que são considerados heterossemânticos ou falsos cognatos. Bem, vamos então agora, gente, a um próximo tema que também é de extrema importância para que você tenha êxito nas suas provas de vestibular. São conjunções. Nós vamos ver aqui uma breve relação dessas conjunções em espanhol. Então, o que são conjunções? São palavras de sentido único e que servem para estabelecer uma relação entre palavras ou orações. Embora haja uma quantidade bastante grande, nós vamos ver somente uma relação bastante restrita aqui. Me acompanhe pela tela e vamos ler um texto que fala sobre o espanhol, ou seja, hablemos el espanhol, e nesse texto já aparecem destacados algumas dessas conjunções. Vamos lá? Me acompanhe pela tela. Para que sepas el espanhol, esse é o título do texto. El español del mundo, el español también se habla en Filipinas, cerca de 1,5 millones de hablantes en 1988, junto con el inglés y el tagalo, e em Trinidad, isla situada cerca de Venezuela. Eu vou analisar aqui. Então, gente, nesse primeiro fragmento nós temos as conjunções i, que são conjunções consideradas em português aditivas e que em espanhol são chamadas de copulativas. Essa conjunção i, ela também tem a variante do e. Mas quando é que nós usamos o e no lugar do i? Nós só usamos o e no lugar da conjunção i quando ocorre algum caso de cacofonia. O que é cacofonia? É quando produz um som cacofônico, um som com ruído. Por exemplo, quando você diz Juan e Irene.
Se eu digo Juan e Irene, isso em espanhol considera-se um caso de cacofonia. Então, para evitar essa cacofonia com e Irene, utilizaríamos a conjunção e. Aí diríamos Juan e Irene. Então, e são consideradas conjunções copulativas, tá? Então, nesse primeiro fragmento aparece a conjunção i. Continuamos. Sin embargo, debido a que la isla de Pascua, cuya lengua nativa es Rapa Nui, es territorio de Chile, também se pode dizer que o espanhol se habla em Polinésia. Então, gente, esse fragmento se refere, claro, comenta-se sobre a Ilha de Páscoa, que é uma ilha pertencente ao Chile, mas aqui aparece a conjunção, sin embargo. Sin embargo, gente, é uma das conjunções mais cobradas em vestibulares, tá? Sin embargo, nós podemos traduzir para o português por no entanto, por entretanto, por contudo. Agora, se numa questão de vestibular, pede-se o sinônimo de sin embargo, trabalha-se muito com a questão de sinonímia em provas de vestibular de espanhol. Sin embargo, na língua espanhola ele pode ter como equivalentes o no obstante, por exemplo, nesse texto poderíamos dizer no obstante devido àquela isla. No lugar de no obstante, no lugar de sin embargo, poderíamos também utilizar o pero. Então, sin embargo tem como sinônimos no obstante, tem como sinônimo pero, tem como sinônimo mas, porém o mas é sem acento, tá? Então, continuando o texto, nós temos, afirma que o espanhol é asimismo a língua materna de cientos de miles de judíos sefardíes o sefarditas descendientes de aquellos expulsados de España en 1492 por los reyes católicos, quienes viven especialmente en Turquía, los Balcanes, en Asia Menor, norte de África. Nesse fragmento nós temos asimismo também é uma conjunção, que nós poderíamos colocar como equivalente ou também, por exemplo. Pero também em Holanda, Grécia, Bulgária, Iugoslávia, Egipto, Líbano e Síria. Además, existem grandes comunidades em França, Estados Unidos e Israel. Nesse fragmento de texto nós temos pero. A conjunção pero, ela é sinônima do mas. Traduzirmos para o português por mas, porém. Aparece também o e. Então vejam, no final do texto nós temos Estados Unidos e Israel. O que eu havia comentado anteriormente, essa conjunção copulativa ou aditiva do português, ela somente apareceu aqui, por quê? Porque caso nós utilizássemos a conjunção i, daria cacofonia, Estados Unidos e Israel. Nesse caso, substituiu-se a conjunção i pelo e para evitar cacofonia. Vamos na sequência ver um breve resumo de algumas dessas conjunções que apareceram aí e outras também que são muito importantes. Me acompanhe pela tela. O i é uma conjunção copulativa, tá? Que em português é aditiva. O e, como conjunção copulativa também, ela aparece para substituir o i em casos de cacofonia. Aí nós temos sin embargo. Sin embargo, gente, é uma conjunção muito importante, tá? Muito cobrada em provas de vestibular, que é o no entanto, entretanto. Temos o pero. Esse pero é uma conjunção que ela é equivalente ao mas em espanhol, mas traduz-se para o português por mas e porém. Temos aunque, que o aunque, a tradução é o ainda que, mas também podemos traduzir pelo embora. O aunque, essa conjunção, ela tem como sinônimo em espanhol o PCA e apesar de, né? E o sino, essa é uma conjunção adversativa. O sino, a tradução para o português é o senão, ou então mas sim e sim, tá? Então vamos lá, vamos ver aí um exemplo, tá? De uso dessas conjunções. Acompanhemos então pela tela o exercício com o uso de algumas dessas conjunções. A frase é, pero em seguida se retractou. Pero, a palavra subrayada, alternativa A, é sinônima do monossílabo mas. Presta atenção, gente, que esse mas ele está acentuado. Então aqui o fato de ter um acento ele vai mudar muito o significado. O mas com acento é o mais, é um advérbio que indica quantidade. Letra B. Tiene o mesmo significado de sin embargo, então nós vimos há pouco. Sin embargo é uma adversativa, em português entenderíamos como no entanto, entretanto, contudo, tá? Será que o sin embargo pode substituir o pero? Pense um pouco. Alternativa C, pode ser substituída com igual sentido por todavia. Tomem cuidado, gente, o todavia em espanhol ele vai ser traduzido para o português pelo ainda. Ele em espanhol ele tem como sinônimo aún, então se todavia e aún são sinônimos. A conotação, o sentido de todavia em português é outro, tá? Alternativa D, é de uso corrente, pero exclusivamente literário. Será que o pero é exclusivamente literário? Então, qual será a alternativa correta? A alternativa correta é aquela que diz que o pero pode ser substituído pelo sin embargo, ambas são adversativas e de uso muito corrente em espanhol. Então, a alternativa correta é a letra B.
Então, verificamos de maneira muito resumida que o espanhol e o português, embora tendo como origem comum o latim, eles são línguas que apresentam diferenças em todos os seus aspectos. Sendo assim, a aquisição e aprendizagem de uma língua semelhante à língua materna requer tanto estudo e dedicação como de qualquer outra língua estrangeira. E isso comprova-se cada vez mais nas provas de vestibulares em que cobra-se do aluno o uso real do espanhol como idioma. Que o aluno saiba reconhecer a estrutura linguística deste idioma, conheça também a sua diversidade linguística, e isso adquire-se através do estudo deste, que não é somente o idioma de Cervantes, mas de tantos outros que transformaram o espanhol ou castelhano, como queiram vocês, em uma das línguas mais importantes da atualidade. Bem, é isso, pessoal. Boa sorte a todos e hasta la vista.